A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens. Todos os dias eu estou fazendo um vídeo para transmitir a Palavra de Deus. Você é bem-vindo, pode se inscrever no canal que você é bem-vindo, pode compartilhar e também não se esqueça de dar o joinha ali também, que é muito importante. E você também pode escrever o que Deus tem feito na sua vida através deste vídeo que eu tenho feito. Se Deus tem feito alguma coisa, eu tenho certeza que Deus está fazendo algo nas suas vidas através deste vídeo que eu estou fazendo, porque não é da minha vontade, mas da vontade de Deus, porque nós sabemos que quando nós assim sentirmos no nosso coração e Deus nos ajuda, então é porque Deus está aprovando. E todos os dias aqui eu estou para falar a palavra de Deus. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no primeira epístola universal do apóstolo Pedro, e que diz no primeiro capítulo, que diz prefácio e saudação, e depois ações de graça pela esperança da salvação. Então é Pedro escrevendo aqui, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Então ele estava escrevendo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, mais do qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente dos profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelada que não para si mesmo, mas para nós ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas
os anjos desejavam bem atentar. Então nós vemos a palavra de Deus que diz aqui Pedro, escrevendo aqui, diz aqui Pedro aos apóstolos de Jesus Cristo, aos estrangeiros que estavam dispersos, como diz aqui, que eles estavam dispersos, e Pedro aqui estava escrevendo para eles, para que eles despertassem, porque eles estavam dispersos. Então eram esses irmãos da Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eles estavam, diz aqui, dispersos, eleitos segundo a presidência de Deus Pai. Segundo a presidência de Deus Pai, eles estavam, então, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos seja, então, multiplicada sobre a aspersão de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Então ali Pedro falava para aqueles irmãos, está alguém entre vós, bendito seja, e diz aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então diz aqui que ele nos gerou de novo em Cristo. Então nós fomos gerados novamente quando nós era uma velha criatura, mas hoje através do Senhor Jesus ele nos gerou de novo em Cristo. Hoje somos chamados filhos de Deus, somos filhos da promessa. Hoje, então, nós somos uma nova pessoa, um novo ser, então, um novo homem. Então, por isso que diz aqui a palavra de Deus, que nos gerou de novo em Cristo, através do batismo, quando ali nós descemos nas águas ali e aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, e nós temos agora vivendo em novidade de vidas. Então, assim diz aqui que nós, aqui na palavra de Deus, para que nós, na esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, então nós, diz aqui a palavra de Deus, segundo a grandeza da sua misericórdia, ele nos gerou em Cristo novamente. Então nós fomos gerados através de Jesus Cristo, daquele sacrifício que ele fez por nós. Hoje nós somos uma nova pessoa, um novo ser, uma nova criatura, para uma herança incorruptível. Então, para uma herança incorruptível, a qual nós sabemos que aquele que entrega a sua vida em Jesus Cristo, então ele terá uma vida incorruptível, que esta vida que nós temos aqui é corruptível, mas aquela vida a qual nós teremos após a ressurreição é uma vida incorruptível, incontaminável, porque ela não se pode contaminar, e que não se pode murchar, também não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então é guardado no céu para vós, Pedro falando ali que é para nós também. Então esta esperança, esta incorruptibilidade é guardado para nós. Então através de Jesus Cristo nós temos esta vida eterna, que mediante a fé estais guardado. Então diz que Pedro falando aqui, que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação. Então vocês estão guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo. Então nós sabemos que esta palavra então diz aqui que tudo o que o Senhor falou, tudo o que os profetas falou, então nos diz aqui a palavra de Deus que através da virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo, a qual está prestes a acontecer. Então vai ser revelado todas estas coisas, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco
contristado, ainda que vocês agora, vocês estejam um pouco contristados, estejam tristes, porque às vezes alguma aprovação, alguma luta, algum problema, alguma dificuldade venha, então nós sabemos aqui, mas ele disse aqui, ainda que agora importa que sendo necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações. Então, com várias tentações, nós somos aqui nesta terra tentado a todos os momentos. Então, algo aparece em nossa vida para nos tentar, para ver se nos arranca desse caminho, se arranca nós assim para servir ao Senhor, mas nós somos assim mais que vencedores através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por nossa causa, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Então a prova da nossa fé, muito mais precioso do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Então esta fé nossa aqui diz que é provado pelo fogo e se ache em louvor e honra. Então que nós se achamos em louvor, em honra, em glória na revelação de Jesus Cristo, que foi revelado para nós que Jesus Cristo é aquele que é o Salvador, aquele que é o único que tem assim forças para nos perdoar o nosso pecado, aquele que nos foi assim enviado aqui nesta terra para dar salvação. Então, através dessa revelação de Jesus Cristo foi revelado em nossa vida, e por isso que hoje nós estamos aqui louvando o nome do Senhor, a qual não havendo visto mais, do qual não ouvendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável, a qual nós não vemos agora, não, mas diz aqui que nós devemos se alegrar com gozo inefável e glorioso. Então, com gozo inefável e glorioso, nós temos que honrar, nós temos que louvar aquele que nós não vemos, mas nós cremos que ele existe e que ele é galardoador de tudo, alcançando o fim da vossa fé. Então, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, a salvação das almas. Então, nós alcançamos o fim no fim da nossa fé, a salvação das almas, a salvação da nossa alma através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual salvação inquiriam tratarem diligentemente os profetas que profetizaram de graça que vos foi dada. Então, nós vemos que os profetas, eles profetizavam, eles diziam que tudo isto iria acontecer, o que nós estamos hoje vendo acontecendo. Então diz, da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Então, diligentemente eles tratavam e profetizavam da graça que vos foi dada. Então, os profetas, eles profetizavam desta graça que hoje nós temos por Jesus Cristo, conforme diz, pela graça sois salvo, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava nele. Então, eles estavam indagando, os profetas estavam indagando anteriormente. Então, diz o Espírito de Cristo estava nele, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir. Então eles anunciavam. Nós vemos que o profeta Isaías, ele antes de Jesus nascer, ele já escrevia tudo, ali profetizava tudo o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Então nós vemos que antes do Senhor Jesus vir, nós vemos que diz a palavra de Deus que nós, ao olharmos para ele,
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele ali nós vemos que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então o Senhor Jesus ali diz a palavra de Deus que era como a raiz numa terra seca, não tinha raiz, não tinha formosura, não tinha parecer nem formosura. Então as pessoas olhavam para Jesus, não via beleza nenhuma, mas ali em Jesus estava a maior beleza. A maior beleza, qual é? A beleza ali da santidade, a beleza do perdão, a beleza da vida eterna estava em Jesus, mas os homens não viam ali aquela beleza ali que estava dentro de Jesus, mas olhava a beleza por fora, mas não olhava a beleza que Jesus tinha por dentro, qual nós olhamos por dentro, porque nós sabemos que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo é grandioso para conosco, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós ele ministravam estas coisas que agora vos foram anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então, sobre aqueles que através do Espírito Santo enviado do céu pregaram o Evangelho, aqui diz a palavra de Deus, para quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então os anjos também, eles queriam pregar o Evangelho, eles queriam fazer o que nós estávamos fazendo, mas assim Deus deixou para nós e não para os anjos fazer esse serviço, fazer esse trabalho. Mas hoje esse trabalho de pregar o Evangelho é meu. É meu, é de você que está servindo a Deus. Este é aquilo que Deus tem colocado em seu coração, em meu coração, para pregar este santo evangelho, para falar do seu amor, para falar das suas maravilhas. Por isso aqui nós vemos aqui que aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós ele ministrava estas coisas, que agora vos foram anunciado por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu. Então, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Então os anjos desejaram, eles queriam pregar este Evangelho, eles queriam anunciar ao Senhor Jesus, mas isto então incumbe a nós. É o Senhor que tem nos colocado no meu coração, no seu coração, no vosso coração, então para nós pregarmos este Evangelho. Meu irmão, minha irmã, pregue o Evangelho enquanto é tempo. Diz a palavra de Deus que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não tem tempo para nós ficarmos parados, mas vamos pregar este Evangelho, porque você tem visto as coisas que estão acontecendo na face desta terra. A palavra de Deus se cumpre dia após dia. Nós vemos que a volta de Jesus está cada dia mais perto, chegando este dia. A noiva do Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua noiva, vai vir buscar a sua noiva que está se preparando nesta terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, se prepara, porque o Senhor Jesus não tardará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, e vamos se preparar, porque nós não temos nada o que perder. Nós iremos ganhar então a vida eterna se nós formos fiel a Ele. Nós sabemos que luta, tribulação, dificuldade nós vamos ter, não há dúvida, porque nós não podemos pregar que é somente um mar de rosa, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, filho, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus venceu este mundo e nós também venceremos se nós permanecermos fiel na obediência da sua palavra.
Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre cada um de vocês e fiquem assim com esta palavra, a qual Pedro estava advertindo ali aqueles irmãos e também está nos advertindo nesta tarde ou nesta noite ou neste dia. O Senhor está advertindo a mim, a você, para que nós possamos se preparar, porque a volta de Jesus vem breve. Nós não sabemos o dia, a hora, o momento, mas sabemos que esse dia chegará. Por isso aqui a palavra de Deus nos está falando, a qual nós sabemos que até os anjos queriam pregar este evangelho, a qual eu, você, nós estamos pregando, mas nós e que tivemos o privilégio de pregar esta palavra e falar de Jesus. Então, não se canse de falar de Jesus, não se canse, meu irmão, minha irmã. Talvez você está desanimado, está às vezes desesperançado, porque às vezes algo está acontecendo na sua vida, mas peça a Deus para que Ele te dê força e caminha, não para não, porque nós vemos que uma certa vez diz a palavra de Deus que ali quando Moisés ali tirou o povo do Egito, quando chegou ali diante do Mar Vermelho, quando ali vinha Faraó atrás para buscar o povo, então o povo começaram a clamar, começaram a dizer para Moisés: Moisés, por que você foi tirar lá nós do Egito? Nós estava lá, acaso não havia sepulcro para nos sepultar lá no Egito? E você tirou aqui, agora nós vamos morrer. E Moisés naquele momento começa a falar para Deus, começa a clamar para Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E ele diz: o cajado. Então estende o cajado sobre o Mar Vermelho, porque estes egípcios que hoje vedes, nunca mais vocês vão ver. Então nós vemos, e diga ao povo que marcha. Ele não mandou o povo parar, mas ele mandou marchar. Quando o povo achava que ali seria o fim de tudo, o Senhor, através de Moisés, através daquele cajado, ele abre o Mar Vermelho, e o mar se divide, e aquele povo começa a passar ali do outro lado. E nós vemos que quando ali aqueles egípcios que entraram, aqueles soldados que entraram no mar, quando eles ali acham ali que vê que aquele mar pode se fechar, e quando eles querem sair já não há tempo, porque o Senhor manda que Moisés estenda novamente o cajado para que as águas se retornem, e aqueles egípcios ali morreram todos, não escapou nenhum, porque nós sabemos que aonde Deus está, algo acontece, aonde Deus está, algo Ele opera maravilha. Por isso esta é uma lição para nós, por isso Ele diz para você, para mim, meu irmão, minha irmã: não pare, porque parar, diga ao povo que marche. Então é tempo de marchar, não é tempo de parar, mas é tempo de marchar. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento acabei de pregar a tua palavra, quando ali Pedro, Pai, ali fala para aqueles irmãos que estavam dispersos, Pai, ali, e ali orientando aqueles irmãos, Pai. Também esta palavra, nesta tarde ou nesta noite ou neste dia, também vem nos orientar a nós, para que nós assim procuramos cada dia mais te servir a Ti e fazer a Tua vontade. Abençoa, ó Pai querido, a todos meus irmãos da face da terra. Abençoa aqueles que creem em Ti, que buscam a Tua presença, aqueles que estão, Pai, afastados do Teu caminho, que estão parados no caminho, Pai, conforme disse o Senhor a Moisés: diga ao povo que marche, Pai, nesta tarde ou nesta noite ou neste dia. Diga ao povo que marche, Pai. Esta pessoa que parou, que estacionou no caminho, Pai, ajuda que possa ter força para levantar. Abençoa, Pai, aqueles que estão sofrendo, gemendo, os irmãos mártires também que têm sofrido, Pai, devido, Pai, às repreensões, Pai, em vários lugares aonde nós vemos, aonde não é permitido, Pai,
pregar o teu santo evangelho, e muitos não aceitam, Pai, os cristãos, não aceitam a tua palavra, Pai, e muitos cristãos são perseguidos, são mortos, são torturados, mas, Pai, tem misericórdia, somente o Senhor é capaz de estender as mãos e operar maravilha, transformando vidas, assim como o Senhor naquele dia, através, Pai, ali, quando Paulo ali estava ali, Pai, nós vemos, Pai, que a tua palavra nos fala quando os apóstolos estavam presos, Pai, e nos diz a tua palavra, Pai, que ali a igreja orava, fazia constante oração e o Senhor fazia maravilhas. Quando o Senhor ali teve ali o privilégio de salvar o carcereiro, Pai, através de Paulo, que estava ali na prisão, Pai, então nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar as vidas daqueles que também têm torturado os cristãos, tem feito, Pai, ali coisas tremenda a qual os cristãos sofrem, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder de transformar. Abençoa esta nação brasileira, os demais países, derrama da tua bênção, Pai, ajuda aqueles que entregaram as suas vidas nas suas mãos para te servir, é o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração, em cada vida, em cada lar, que Deus derrame bênção, e até amanhã, se for da vontade de Deus, e se Ele disser que sim. Fique com Deus, que Deus abençoe.